Muito bem, nosso assunto agora é o esporte, a pré-temporada de Grêmio e Internacional. Quem tem detalhes sobre essa pré-temporada é o jornalista Ricardo Bolson. Olá, Ricardo. Muito bem, Luana. Época de muitas especulações e pouco futebol, efetivamente, né? Principalmente para a dupla Grenal. Todos os times do país também estão nessa situação. Grêmio e Inter estão treinando bastante. O Inter está nos Estados Unidos, como todos sabem, participa da Florida Cup. Nessa quarta-feira enfrenta o Bayer Leverkusen na estreia da Florida Cup, né? Se vencer as duas partidas que tem nesta competição lá nos Estados Unidos, pode vencer o título, então, dessa competição internacional. O Inter que está numa fase de especulações sobre contratações um tanto quanto calma, né? As únicas especulações que rondam o time do Internacional nesse momento são efetivamente sobre saída de jogadores. Ontem, alguns diretores do Internacional confirmaram que o meia Anderson pode sim deixar o elenco do Internacional. Isso porque os chineses, né, já preparam outra oferta pelo meia, uma oferta que deve rondar aí os 40 milhões de reais. Esse valor de 40 milhões de reais é considerado pela direção do Internacional um valor irrecusável, tanto é que o meia Anderson então já está aí quase que de malas prontas para a China devido à quantidade de dinheiro envolvida nessa negociação. Também há poucas especulações sobre a reposição no gol do Internacional, né, já que Alisson deve deixar o Internacional aí no final do primeiro semestre deste ano. Alguns goleiros estão sendo sondados, entre eles Danilo Fernandes do Sport, também o goleiro Jefferson do Botafogo e até mesmo o Fernando Muslera, goleiro da seleção do Uruguai e também do Galatasaray da Turquia estão sendo sondados. De contratações era isso no Internacional. O Grêmio já vive uma questão aí um pouco mais complexa envolvendo contratações. Mas o torcedor, infelizmente, não pode se animar muito. Isso porque o presidente Romildo Bolzan vem dizendo de maneira subsequente, né, vem dizendo de maneira muito firme que não vai abandonar sua austeridade fiscal na direção do Grêmio. Isso quer dizer que contratações caras não vão chegar ao tricolor. O irmão do ex-atacante Barcos, ex-atacante do Grêmio Barcos, né, que hoje também joga na China, tuitou nessa semana com a hashtag Pirata Copeiro, né, em alusão ao fato de que o Barcos poderia estar voltando ao Grêmio. No entanto, a direção descarta isso porque o atacante recebe aí cerca de 700 mil reais mensais, o salário que é, para as pretensões do Grêmio, né, e para as possibilidades do Grêmio atualmente, inimaginável. Também se sonda o atacante Guilherme Bou, do Racing, da Argentina, artilheiro da Libertadores do ano passado, mas esse jogador custaria entre 7 e 8 milhões de reais. Aliás, entre 7 e 8 milhões de dólares. Significa aí 25, 26 milhões de reais, também com um salário de 800 mil reais mensais, é bastante irreal neste momento para o Grêmio. A direção também não confirma e deve manter a austeridade nas contratações para esse ano de 2016, Luana, é contigo. Obrigada, Ricardo. Os últimos dias agradaram aqueles que gostam de muito sol e calor. E todo esse calor exige ainda mais proteção solar e hidratação. Confira agora como fica o tempo nos próximos dias. Quarta-feira de chuva, mínima 22, máxima 32 graus. Quinta-feira com sol, mínima 21, máxima 32. E sexta-feira também com sol, mínima 19, máxima 33 graus. A greve dos médicos peritos do INSS já passa de 4 meses. A instituição estima que 1.300.000 perícias não tenham sido realizadas desde 4 de setembro. 70% dos pedidos que chegam ao INSS, como auxílio-doença e reconhecimento de acidentes de trabalho, são encaminhados aos médicos peritos. Com a greve, apenas 30% dos atendimentos estão sendo feitos. E se faltam atendimentos, sobram dramas. Este soldador teve a perícia remarcada pela 4ª vez. Dia 26 de fevereiro. E aí, tem esperança? Não é a última que morre, né? E como é que tá a tua vida sem conseguir fazer a perícia? Tá difícil, né? Tem que depender dos outros. Aí fica complicado, né? Aos 62 anos, com dificuldades para caminhar por causa de um AVC, seu João está sem receber o benefício desde agosto. Aí só dependia do saláriozinho da mulher. Agora, felizmente, saiu.
a perícia? Saiu, só não tem dia, não tem prazo para ir a resposta para minha casa para ver que dia eu vou receber. O comando de greve diz que tem procurado o governo federal para negociar, mas não tem conseguido reabrir as negociações. Os grevistas estão com o ponto cortado e sem receber há 2 meses. Esta médica do comando de greve estranha o comportamento do governo federal e afirma que a intenção é forçar a demissão dos grevistas. Já sabemos, por fontes do Ministério do Planejamento, que a intenção do governo é a nossa demissão e que o governo vai fazer o possível para isso. Forçando demissões voluntárias, o que não vai acontecer. Esse silêncio, ele tem que ter um diagnóstico diferente. Assim, é a vontade de mudar tudo? Bom, então assumam. Não queremos mais que médicos verifiquem se a pessoa tem direito ou não ao auxílio-doença. Não queremos mais que médicos identifiquem se a pessoa sofreu um acidente de trabalho ou não. Não queremos mais que o médico identifique se a pessoa tem uma doença do trabalho, que dá uma série de direitos para o trabalhador. Não queremos. Bom, então assumam isso. Agora, durante 127 dias, do que eu me lembro, é uma das mais longas greves e ela só dura por causa da atitude do governo atual. Segundo o INSS, desde o início da greve dos peritos foram concedidos 591 mil benefícios, mas outros 818 mil, como aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e o benefício de prestação continuada, estão represados. No último domingo, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juí realizou uma assembleia para debater a questão da reposição salarial da categoria. O executivo propôs um aumento de 10% de forma parcelada em 3 vezes durante o próximo ano, com o pagamento de 1/3 em janeiro, 1/3 em julho e 1/3 em novembro. Somos contra o INPC porque esse INPC parcelado, na verdade não somos contra o INPC. O INPC parcelado conforme o prefeito nos quer dar. Ele nos ofereceu ele parcelado, 1/3 em janeiro, 1/3 em julho, 1/3 em novembro. E aí foi para uma assembleia, ontem a gente se reuniu em assembleia e aí, na verdade, a gente fez uma contraproposta para ele com 10 itens. São itens já estudados durante 4 anos, gestão desde 2012, e que foi incluído então porque ele nos falou que nós poderíamos fazer uma contraproposta que não falasse em finanças, né? Mas incluímos o 10º item, então, o INPC parcelado mais ganho real, né? Então ele foi taxativo em dizer que ele concordaria em nos atender conforme os 9 pedidos, mas o 10º pedido que nós colocamos em pauta, ele foi taxativo em dizer que continua sendo parcelado só o INPC, 11,28%. Na verdade, a proposta na Assembleia foi do INPC mais ganho real parcelado, isso ele pode fazer. Ele dá, então, a parcelado, mas ele bota um índice de ganho real a mais desses 11,28 que é o INPC. E ontem foi realizada a última sessão ordinária da Câmara de Vereadores antes do recesso parlamentar. O vereador César Busnello aproveitou a oportunidade para avaliar a situação do município. Principalmente tratando de assuntos de interesse da nossa comunidade. Dentre vários problemas que o nosso município apresenta e a gente tem denunciado, tanto na tribuna desta casa como nas redes sociais e inclusive na imprensa, está, além da questão do cemitério municipal, do cemitério Jardim, a questão da má qualidade na operação tapa-buraco quando há, na questão desta indignação da comunidade no que diz respeito ao turno único implantado aqui no município de 6 meses de turno único, né? Também nós temos trazido uma preocupação constante, rotineira, que não é de hoje, inclusive denunciada por outros vereadores, que é o que diz respeito a este problema rotineiro que é a iluminação pública aqui em Juí. Nós temos 2 contradições, na verdade, no que diz respeito à iluminação pública. Lugares, regiões totalmente apagadas, ou seja, uma verdadeira escuridão. E eu recebia hoje uma denúncia de um próprio empresário aqui de Juí, né, uma reclamação, uma indignação, nem é denúncia, uma reclamação, uma indignação, no que diz respeito aqui no centro, na esquina da farmácia Diana, naquela região da praça. Tem várias luminárias
várias lâmpadas, né, no que diz respeito à iluminação pública, queimadas, ou seja, estão apagadas de longa data. E inúmeros outros bairros de Ijuí, são 37 bairros, não tem um desses bairros que não reclamam, né, esta má prestação de serviço no que diz respeito a reparo, né, no que diz respeito à solução na troca de luminárias que estão queimadas, ou seja, que estão prejudicadas em face do uso, né, que já perderam a sua validade. Mas o que mais indigna, e é incrível isso, surpreende o contribuinte, e que não paga pouco através dessa taxa de iluminação pública, é que você dá uma cruzada em Ijuí. Eu fiz um levante juntamente com a minha assessoria em 20 avenidas e ruas aqui no município, e pude constatar que inúmeras ruas e avenidas têm luzes, ou seja, a iluminação pública dia e noite. Ou seja, se você vai, por exemplo, na Eduardo Gás, em frente ao número 554, e logo abaixo, em frente ao número 557, você vai constatar isso. Se você vai aqui na esquina da Caixa Econômica Federal, no centro, em pleno centro da cidade, você vai constatar, e hoje eu recebi inúmeras reclamações também, que as lâmpadas públicas, ou melhor, a iluminação pública, as luminárias, ficam acesas dia e noite. Isso quem paga somos nós, é o consumidor, é o contribuinte, e a gente tem cobrado, se você fizer um levante das provocações que temos feito aqui na Câmara, principalmente esse vereador, inclusive os outros, né, a cobrança para fazer um reparo, rever, fazer uma cruzada em todos os postos, ou ruas ou avenidas da cidade, para verificar e consertar uma simples tarefa básica de trocar uma lâmpada. Então, são problemas básicos que se acumulam por essa administração. Eu tenho dito, aqui para o telespectador, não falei ainda, mas eu tenho dito que isso é um reflexo do continuismo, isso é um reflexo de uma administração cansada, está com a síndrome do cansaço do esgotamento. O que é a síndrome do cansaço e do esgotamento? É aquela situação em que a administração pública ela não consegue enxergar o que tem que fazer, e ela não aceita também as provocações, as sugestões dos chamados vereadores de oposição. Então, assim, a população de Ijuí, ano de 2016, tem que começar a refletir, começar a pensar se quer, à frente do Paço Municipal, este grupo, esta equipe que está comandando há 20, quase 30 anos, um modelo desgastado, superado, né? Que eu tenho chamado, vou repetir de novo, a síndrome do esgotamento, do cansaço, porque estão há muito tempo no poder, há uma fadiga de poder por parte desse governo, ou quer sangue novo, ou quer uma nova equipe. E não é só trocar o capitão, não é só trocar o chefe do executivo, tem que haver uma troca de paradigmas em toda a equipe desse governo. Por quê? Porque o PDT, e nada contra as pessoas do Partido Democrático Trabalhista, eles já deram a sua contribuição, estão há 20 e 30 anos no poder, e chegou a hora de outra equipe, de outro pessoal qualificado, que tem uma visão profissional, uma visão futurista, de ter a chance de mostrar o seu trabalho aqui no nosso município de Ijuí, na terra das culturas diversificadas. Então, assim, problemas básicos. Limpeza do cemitério. Isso não é eu, não é o outro vereador, é a comunidade que reclama. Se tu fizer uma pesquisa desse tipo de prestação de serviço no cemitério, você vai ver que é totalmente negativo. Operação tapa-buraco nem falar, o turno único não dá nem para comentar. A falta de medicamento e exame nos postos de saúde, as reformas são feitas nos postos de saúde, nas unidades dos bairros, e chove dentro. Chove mais dentro, exagerando um pouco do que lá fora. E eu tive em loco nessas situações desses ECFs. O Parque da Pedreira, que nunca tem um fim, 15 milhões foram investidos, onde é que está? Os vereadores que entraram em recesso ontem retomam as atividades no mês de fevereiro. O Jornal das 6 fica por aqui. Nos encontramos na sexta-feira. Uma boa noite a todos.